que eu já imaginei uma coisa, vamos dizer, futurista, de você colocar um chip no seu coração, por exemplo, ou na sua cabeça, e com uma biblioteca do universo, uma biblioteca borgiana. Aí você aciona, você faz algum gesto e aparece no ar a página de um livro. Mais do que isso, eu não consigo, vamos dizer, imaginar uma situação, sabe, mais radical em termos de suporte. Então, o conteúdo, para mim, é o que interessa. Sérgio. Bom, eu venho de um lugar onde a palavra liberta. Venho de um lugar onde a palavra não é ouvida, né? É um lugar onde a gente aprendeu desde sempre que um sussurro é um grito, né? Então a gente está descobrindo a palavra. E a força da palavra vem porque ela está sendo descoberta ali, entre nós. São pessoas que depois de adorar um Deus chamado trabalho, querem ouvir e falar poesia. Ouvindo e falando poesia, a pessoa chegou através da palavra, chegou ao livro. Quando chega ao livro, chega à cidadania, né? Então, eu acho que essa descoberta da palavra tem sido uma coisa fantástica. É como se João Cabral de Melo Neto, né? Um galo que acorda outro galo, que acorda outro galo. Eu acho que as pessoas estão sendo despertadas pela literatura, pela palavra. Ou seja, quando você se reúne 300 pessoas, 200 a 250, que é a média do sarau, da Cooperifa, as pessoas em silêncio querem ouvir o que o outro tem para falar. Ou seja, você faz a gentileza de falar e a comunidade faz a gentileza de ouvir. O que pode sair daí? Um outro ser humano. Então a palavra refunda um outro ser humano. Então a gente essa palavra está mostrando para a gente em quem votar, que ônibus pegar, aonde descer, se tem que ficar, se ir até o final. Então, assim, a palavra tem um outro sentido para nós. Eu acho que a palavra que chegou hoje na periferia de São Paulo, desde os anos 90, com o hip-hop, ela tem o mesmo efeito, para mim, hoje, da palavra que tinha nos anos 60, 70 com a juventude, que é a juventude do ensino público, que o Ratum estava falando para mim ali agora, que era a juventude que tinha uma educação que vinha da filosofia, que é uma educação mais francesa, que tinha muito focado o ser humano, né, na educação. Eu acho que a gente está vivendo essa época, e como é a nossa primeira vez, é com muito mais paixão, com muito mais força. Então a nossa literatura, ainda com menos crase, ainda com menos ponto e vírgula, ainda assim é literatura, né? Então essa é a palavra, ela tem corrido pelos becos e vielas. Se você queria só ler um textinho, você quer ler? Que eu falo muito mal sobre. Aí acho que eu fiz um texto aqui, não sei se o Ratum me permite. Claro. Eu fico enrolando. Chama Literatura, Pão e Poesia, que dá título ao meu livro. A literatura na periferia não tem descanso. A cada dia chegam mais e mais e mais livros. A cada dia chegam mais escritores e, por consequência disso, mais leitores. Só os cegos não querem enxergar esse movimento que cresce a olho nu nesse início de século. Só os surdos não querem ouvir o coração desse povo lindo e inteligente zabumbando de amor pela poesia. Só os mudos, sempre eles, não dizem nada. Estes custam acreditar. Não quero nem falar dos saraus que estão acontecendo aos montes, pelas quebradas de São Paulo. Isso me tomaria muito tempo. Haja vista dezenas de encontros literários pipocando nas noites paulistanas. Cada qual com seu estilo, cada qual do seu jeito, cada qual com seu tema, cada qual com a sua maneira de cortejar as palavras. O que eu quero lhe falar mesmo é da poesia que se espalhou feito um vírus no cérebro dos homens e mulheres da periferia. Pois é, essa mesma poesia que há tempos era tratada como uma dama pelos intelectuais, hoje vive se esfregando pelos cantos dos subúrbios, à procura de novas emoções. O tal poema que desfilava pela academia de terno e gravata, proferindo palavras de alto calão para plateias desanimadas, hoje anda sem camisa, feito moleque pelos terreiros, comendo miudinho na mão da molecada. Vocês por acaso já ouviram falar do tal poema concreto? Pois é, os trabalhadores desempregados estão construindo biblioteca com eles, nas favelas. E o lobo mau pode soprar que não derruba. Apesar da pouca roupa que lhe deram, está sendo muito importante com a sua nova utilidade. A periferia nunca esteve tão violenta. Pelas manhãs é comum ver nos ônibus homens e mulheres segurando armas de até 400 páginas. Jovens traficando contos, adultos, romances, os mais desesperados cheirando crônicas sem parar.
Outro dia, um cara enrolou um soneto bem na frente da minha filha. Dei-lhe um acróstico bem forte na cara. Ficou com a rima toda quebrada por uma semana. A criançada está muito louca de história infantil. Umas já estão tão viciadas e, apesar de tudo e de todos, querem ir para as universidades. Viu? Quem mandou esconder ela da gente? Agora a gente quer tudo uma vez. Dizem por aí que alguns sábios não estão gostando nada de ver a palavra bonita beijando gente feia. Mas nesse país de pele e osso, quem é o sábio? Quem é o feio? E olha que a gente nem queria o café da manhã, só um pedaço de pão, que comam brioches. Não é o Alice nos Países Maravilha, mas também não é Inferno de Dante. É só o milagre da poesia. É isso. Bom, a gente percebe, apesar da questão tecnológica, que essa questão com a palavra, queria que o Milton até comentasse o texto também do Sérgio, ela tem, do meu ponto de vista, duas questões mais importantes. É a questão, e foi tratada pelo Sérgio também nesse texto, que é o seguinte: a questão da palavra, ela tem a ver com quem tem direito de se utilizar da palavra. Essa é a questão política. E também quem tem direito de ter acesso a essa palavra. Né? A palavra, o texto escrito, e seja a palavra oral ou seja o texto escrito, não importa, mas no fundo é quem tem direito de dizer. Né? Essa é uma questão fundamental hoje, quando a gente trata dessas tecnologias ligadas à informação, circulação de conhecimento. Né? Lembrando que o livro é uma tecnologia, né? E uma tecnologia sofisticadíssima e que causou um impacto na sociedade europeia do século XV e principalmente no século XVIII, quando explodiu realmente o mercado editorial, impressionante, comparável ao que nós vivemos hoje. Né? Comparável ao que nós vivemos hoje. Aliás, se vocês pegarem, por exemplo, expressões que vocês devem ouvir frequentemente, menos, mas devem ouvir, a internet, a tecnologia X afasta o estudante do estudo e da pesquisa. Né? A tecnologia X torna o estudante ou a criança vagabunda do ponto de vista intelectual. Eu quero dizer para vocês, depois eu conto essa história, que no século XVIII as mesmas coisas eram ditas, com referência ao livro. No século XVIII, quando há esse boom, a intelectualidade da Europa começou, isso tem a ver com o que o Sérgio fazia, começou a escrever grandes textos e filósofos importantes, como o Vico, Jean-Baptiste Vico, escreveram textos contra o livro. Por quê? Porque o livro banalizava o conhecimento. Agora, todo mundo pode. Né? Escreveram um texto dizendo: o livro vai acabar com a universidade. Por quê? Você tem uma biblioteca e lá você tem um conhecimento, eu não preciso dos professores da universidade. Então, os filósofos escreveram textos contra o livro, textos contra a circulação de informação. A mesma coisa acontece hoje. Isso ocorreu no século XVIII. A mesmíssima coisa. Se você pega esses textos e compara, é impressionante. E esse caso, depois, inclusive, quando saiu o Capital do Marx, uma das críticas foi: essa porcaria, na Inglaterra, essa porcaria de biblioteca, esse cara ficou 10 anos lá dentro, acabou escrevendo esse negócio escrito Capital. Né? Então, quer dizer, essa coisa da roda da história, ela é muito importante, hoje ela é muito interessante. Por isso que, por favor, não vamos nos desesperar. Né? Porque eu acho que esse é um tipo de coisa que fatalmente vai passar. Esse grande inimigo que foi o livro é esse que a gente fala hoje do seu desaparecimento com muita dor. Ele não vai desaparecer, do meu ponto de vista, ele vai criar, muito pelo contrário, o livro como tecnologia, ele se espalha, né? Ele se